Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Delas Podcast. Hoje vamos estar a falar de um tema muito interessante. Vamos estar a falar de um tema ligado ao mundo literário. Temos aqui hoje uma escritora e influenciadora literária. A minha convidada já aqui está, mas antes deixa-me mais uma vez agradecer ao carinho da vossa audiência e solicitar que continuem a curtir as nossas redes sociais no Facebook, no Insta e no TikTok, onde vocês nos podem encontrar com o Delas Podcast. Encontram-nos ainda e podem acompanhar a cada edição no nosso canal no YouTube, subscrevendo e pesquisando por Delas sobre Elas. Agradecer também àqueles que fazem o Luz, Câmara, Ação a cada edição do Delas Podcast, ou seja, a JB Filmes e Assessoria, que tem garantido a produção e a realização de cada edição. Vocês já sabem que nós também agora estamos na Macon TV, portanto, acompanhem-nos diariamente em cada autocarro da Macon Transportes. Já sabe, se viajar, escolha a Macon Transportes. Muito obrigada, Macon TV, já agora. A minha convidada já cá está, como disse. Hoje vamos estar a falar com uma jovem escritora que tem estado a influenciar e muito a literatura no nosso país. Do ponto de vista artístico, ela é conhecida como Alu Sapo. É igualmente uma das 100 personalidades mais influentes do ponto de vista da literatura a nível da nossa lusofonia. Ela também tem um programa na RTP que reveste a questão da escrita. Hoje temos aqui a Alu Sapo. Alu Sapo, seja muito bem-vinda ao Delas Podcast. Olá, Edna. Muito obrigada pelo convite. Saudações literárias a todos os nossos ouvintes e seguidores da Delas Podcast. Hoje, então, Alu Sapo, jovem e ligada à literatura. Chamou-me a atenção o facto de, embora esteja ligada à literatura, ser formada em engenharia informática. O que é que lhe motivou? Como é que a engenheira ou a área da engenharia dizem ser muito prática, pragmática? Como é que uma engenheira informática já agora vai parar à literatura? Olha, Edna, eu sempre tive o gene da literatura imputado em mim. Entretanto, face às oportunidades que apareceram no nosso mercado, até porque a engenharia informática também, naquela que era a minha lista de cursos a serem feitos na universidade, constava. Então foi aí que surgiu a oportunidade de fazer engenharia informática, e ao longo desse caminho também, quando eu estava no segundo ano, foi ali que criei a Alu Sapo para unir o útil ao agradável. Boas. Esta é a primeira curiosidade. Entretanto, temos aqui o pessoal a acompanhar e, obviamente, a par desta apresentação, há vários pontos que nós queremos aqui já agora desvendar. Eu começo por pedir que faça uma apresentação de onde nasceu, uma apresentação que nem do bilhete, né? E depois vou já querer saber por que a Alu Sapo, como é que nasce, no fundo, a marca, o que é que motivou, de facto, e o nome, né, que é meio diferente, Alu Sapo. Perfeito. Chamo-me Etna Virgínia Jorge Aquisse. Sou natural do Ambo, ok? Propriamente do município do Bailundo. Uau. Acho que essa é a apresentação básica do bilhete. Entretanto, a Alu Sapo surge face à necessidade de resgate cultural, porque em 2018, por motivação de familiares e amigos, eu sempre falei de livros nas minhas redes sociais, principalmente nas redes sociais privadas. Certo. Foi aí que alguns amigos meus e os meus parentes diziam: por que não criar uma página para tu falares exatamente sobre livros e separares o pessoal do profissional? Exatamente. Foi aí que eu analisei e disse: pá, essa é uma excelente ideia. Então, em julho do mesmo ano, de 2018, eu perguntei aos meus avós: avós, eu gostaria imenso de falar de livros nas redes sociais, entretanto, eu verifico que existem variadíssimos nomes, então eu não queria seguir a mesma dinâmica. E procurei, por que não um nome cultural, um nome nosso, da nossa raiz? Alu Sapo é um nome característico do Sul? Exatamente. Okay. Alu Sapo é do Umbundo, que significa histórias contadas. Uau. É o que os meus avós costumam sempre dizer. Alu Sapo é o irmão do Alu Polo, porque antigamente, quando os nossos avós estavam assim em uma roda a ouvir histórias,
o contador sempre perguntava "Alô Polo", e o pessoal que estava a ouvir as histórias dizia "Uie", era uma vez, era. Ok. Entretanto também, algumas vezes as pessoas falavam "Alô Sapo", sempre que alguém queria contar uma história, ela usava "Alô Sapo", "Alô Iam-se ao Sapo". termo aluçapo. Foi aí que eu disse, olha, é um nome único, é Diferente, nosso, lindo. identidade cultural, vou ficar com este nome. Foi aí que depois nós escolhemos o Alô Sapo e em novembro de 2018 lançamos-nos nas redes sociais com Alô Sapo, Histórias Contadas. Boas, boas. É importante falar sobre a literatura. Nós aqui vamos fazer menção à literatura angolana, razão pela qual hoje estaremos a falar sobre o poder da literatura na construção da voz e destaque da mulher em sociedade. Alô Sapo, queremos sim começar a falar sobre a literatura e aqui nós destacamos muito a questão das mulheres. Entretanto, como é que olha nesta altura para a literatura no nosso país? Como é que está? Já sabemos que o interesse ainda preocupa um pouco os escritores. No entanto, qual é a sua visão? Até que nível é que as mulheres têm estado a se posicionar e a ganhar voz na literatura angolana? Perfeito. Eu diria que estamos em passos de bebê, mas comparando com a era, estamos aqui a falar antes de 2000, já estamos em um bom caminho. Precisamos melhorar? Claro, precisamos, mas entretanto, o que é bom, digo isso no ponto de vista de influenciadora literária, mensalmente temos em média 2 a 5 lançamentos literários, Certo. o que já é um número significativo para o desenvolvimento da literatura nacional. Entretanto, olhando para aquilo que é o lado feminino, eu digo que ainda somos poucas no mercado nacional, pois ainda tem se verificado, de certa forma, um estigma por parte da mulher como escritora e ainda pesa sobre a mulher angolana a literatura no sentido de as pessoas que vivem conosco, as pessoas que convivem conosco ainda têm aquele receio de apoiar-nos enquanto escritora e ainda dizem, tu vais focar-te em escrever o livro, quem vai cozinhar, quem vai esfregar a panela, quem vai fazer os serviços domésticos. Ou seja, a mulher ainda é vista como alguém que só tem de Fica estar mesmo em casa. Algumas pessoas ainda têm esse tabu em colocar a mulher em variadíssimas esferas da nossa sociedade, destacando aqui a literatura. Mas aquelas que têm lutado dia após dia já têm, de certa forma, aberto o caminho para que nós, que começamos há pouquinho, começamos também a dar alguns passos significativos. Boa, já agora começou em 2018. Até aqui, qual é o balanço? Como é que tem sido a trajetória? Sei que tem uma boa atuação até nas redes sociais. Sim. Vamos falar também um pouco dessa questão da tecnologia e a literatura atualmente. Mas qual é o balanço nessa altura? Muitos desafios? É positivo ou nem por isso? Poderia dizer que a Alô Sapo, até ao momento, por ser uma pessoa de destaque nas redes sociais, o meu balanço é positivo. Boas. Hoje, quando me perguntam o pessoal de influência literária já conseguem dizer sem sombra de dúvidas o nome da Alô Sapo. No top 5, em termos de influenciadores de leitura, o pessoal consegue destacar a Alô Sapo, e fora dos trabalhos que nós temos feito a nível da nossa literatura, eu poderia dizer que é um resultado satisfatório. Temos, num total, mais de 30 mil seguidores em todas as nossas redes sociais, que têm estado sempre ali a dar força. Temos também seguidores por parte de Portugal, Reino Unido, Brasil, Moçambique. Em todos os continentes, nós temos sempre, assim, alguns seguidores que têm dado feedback daquilo que tem sido o impacto da Alô Sapo nas suas vidas. Então, poderia dizer que, graças a Deus, a Alô Sapo tem tido resultados satisfatórios dentro e fora das redes sociais. Boas, boas. Os desafios? Os desafios que nós temos enfrentado, primeiro, em termos de tecnologia, falo aqui mais voltado para comunicação, redes. Muitas vezes nós temos aquele desafio, por vezes não temos sinal para poder fazer um story, para poder fazer uma live. Muitas vezes também temos encontrado desafios
destacar algumas instituições para poder trabalhar, porque a Lusapo também faz trabalhos de mapeamento de bibliotecas comunitárias para poder mostrar essas bibliotecas comunitárias ao público, bem como após feito esse mapeamento, nós procuramos de certa forma contribuir em termos de doações. Então muitas vezes acaba por ser difícil também achar doações. Eu tiro do meu acervo pessoal, mas a maior parte das vezes são entidades, amigos e pessoas individuais que entram em contato com a Lusapo para poder ajudar a fazer o processo de doação. Boas. Tem sido um desafio também, de certa forma, quando encontramos variadíssimas bibliotecas comunitárias e não temos livros ou material didático para poder distribuir as mesmas. Este tem sido um grande desafio. Outro desafio também que eu tenho encontrado a nível de escritora é a expansão do meu livro em variadíssimos locais. Infelizmente ainda não temos o acesso ao livro de uma forma que eu poderia dizer assim absurda, vamos assim dizer. Vamos falar abertamente. Exato. Nós jovens, sobretudo, ainda não temos tanta interesse pela leitura, o que não é de todo, né, o correto ou o que se espera, sobretudo para as escritoras que fazem com alma. E então este é um ponto que nós também gostávamos de abordar. Como é que nós podemos fazer, ou quais são as dicas para que os jovens passem a ter maior habilidade e gosto pela leitura? A primeira coisa e a principal, acima de tudo, é a disciplina. Eu costumo dizer que a motivação vai colocar-te no mundo da leitura, mas entretanto é a disciplina que fará de ti uma pessoa leitora. O que tu tens que fazer é, da mesma maneira que tu acordas todos os santos dias e estás no piloto automático, arrumar a cama, escovar o dente, tomar banho, tem que ser com a leitura também. Estabelece uma meta, começa por livros pequenos. Eu gosto de sugerir sempre livros pequenos, porque quando nós vemos aqueles livros que nós chamamos de calhamaço, Edna, a pessoa fica assustada. 200, 300 páginas. Começa com um livro de no máximo 100 páginas. Boas. E estabelece a meta. Eu vou ler o número de páginas que eu puder em 5 minutos. Acabou. Pega no teu telemóvel, coloca ali o temporizador de 5 minutos apenas. E nestes 5 minutos, foca simplesmente em ler. Sem internet, sem distrações. Sem distrações. Bloqueia ali as notificações. Diz apenas para ti mesmo, são apenas 5 minutos. Depois destes 5 minutos, eu vou fazer o que bem quiser entender. Se ao leres o livro, perceberes que não estás a conseguir memorizar, porque existem algumas pessoas que também têm dislexia, alguns problemas que impedem de ler, repete aquela página, vai repetindo. Depois dos 5 minutos, procura fazer aquele que eu considero exercício de memorização. O que é que eu li aqui? O que é que eu aprendi? Será que o autor quis dizer mesmo isto? Duvidar também, de certa forma, ajuda a memorizar. E estabelece ali um cronograma. Eu vou ler apenas as segundas, quartas e sextas. Acabou. E vai colocando aí um prazo, 2 semanas, 3 semanas. Com o tempo, depois de 2, 3 meses, tu verás que isso já será pão e água. É só boas. Já agora, Lusapo, quantos livros até aqui no mercado? Eu tenho o meu livro a solo, que é o Veludo Negro, Obsessão Venenosa. Entretanto, eu estreiei-me na literatura em 2021 com a coletânea Memórias com Sabor à Luanda, da qual eu faço parte com um poema. Tenho a minha participação também em 2 coletâneas publicadas pela Sobre Nós Editora, nomeadamente pelo Poder Popular e Natanoel. E o ano passado, em dezembro, alusivo aos nossos 5 anos de ativismo literário, a Lusapo presenteou os seus leitores com o e-book Insano, que é um e-book de contos. Boas. Eu gostava que me falasse um pouco de um projeto que chamou-me a atenção, que é A Sua Vida Importa. O projeto é A Sua Vida Importa. Como é que este projeto se conecta à sua missão como escritora e jovem já agora, né, com grande responsabilidade de influenciar outros jovens? Perfeito. Eu faço parte de um leque de pessoas que convivem com outras pessoas que têm ansiedade, sofrem de ansiedade, depressão e variadíssimos problemas mentais.
E sempre, por eu ser uma mulher muito emotiva, eu sempre conectei-me com pessoas também que de certa forma têm certas emoções. Foi ali que o ano passado o meu amigo Erasmo convidou-me para fazer parte do projeto Sua Vida Importa como cofundadora, que é um projeto de cariz social que tem como objetivo ajudar pessoas que de certa forma têm alguns transtornos mentais ou a diagnosticá-las também de forma 100% gratuita. Temos uma vasta gama de psicólogos, psiquiatras que têm trabalhado diariamente para poder ajudar estas pessoas, nem que seja com uma conversa, um abraço, direcionar a um hospital que possa, de certa forma, fazer acompanhamento desta pessoa. Foi aí que surgiu o Sua Vida Importa. É mostrarmos para a sociedade que todos os dias são dias de setembro amarelo. Não é? O setembro amarelo. Não agora o mês, mas na verdade exatamente, é uma terminou. Que... Com certeza, mas a missão continua, que é preservar a vida do próximo. Temos visto estatísticas muito tristes de jovens que chegam a tirar a sua própria vida. Então, vem ali a responsabilidade, porque não nós, como jovens, que temos a oportunidade de poder ajudar outro jovem, não nos unirmos para, de forma gratuita, ajudar estas pessoas. Porque uma maior parte das pessoas que têm estes problemas muitas vezes não têm o poder financeiro de recorrer até um especialista para poder ser tratado. Não têm o poder financeiro para poder pagar uma consulta. Então, nós nos unimos e dizemos, por que não ajudar essa pessoa de acordo com as nossas condições? É ali que o Sua Vida Importa tem estado a atuar. Boas, o balanço é bom até aqui. O balanço é bom. Felizmente, até ao momento, das pessoas que o projeto Sua Vida Importa tem acompanhado, graças a Deus ainda não tivemos ninguém. Não temos ninguém que... Infelizmente, o quadro agravou-se e levou até a morte. Felizmente, temos estado a trabalhar e a envidar esforços para que isso não aconteça. Então, temos tido resultados satisfatórios. Boas. Há uma questão que é a responsabilidade social a par da própria literatura. Sim. Eu aqui gostava já de falar do nosso contexto angolano. Falou de um ponto muito importante que é pessoas com dislexia. Fala-se muito de forma genérica sobre pessoas nessa condição, mas verifica-se que pouco se tem feito ou se calhar pouca atenção também é dada a este ponto. Enquanto escritora, como é que olha para esta situação? O que é que se pode fazer? Eu sei que há especialistas indicados como psicólogos para dar resposta, mas como é que a literatura também contribui para pessoas que passam por esta condição de dislexia, com dificuldade de ler, captar com facilidade como outras pessoas as informações e, na prática, ao ler livros? Olha, Edna, eu lembro-me de um livro que eu li, que foi de certa forma também instrumento de estudo na minha defesa de monografia, que é o livro Por que é tão difícil aprender, de uma psicóloga que eu não lembro muito bem o nome da autora, mas é de uma capa branca e com um menino de uma blusa amarela, e o pessoal já irá identificar o livro quando fazer a pesquisa. Okay. E lá a autora fala de determinadas questões que impedem as pessoas não só de aprender determinadas questões, mas foca também na literatura. E a recomendação que eu dou é: mal o encarregado de educação verificar, porque é muito bom quando nós temos um diagnóstico precoce na infância, ali também na adolescência. Falta-nos isso também, né? Falta-nos também. No momento ideal. Com certeza. Enquanto pais, nós precisamos, de certa forma, até certa idade, verificar. Epa, tudo bem. Na régua do crescimento do meu filho, era normal até essa idade ele andar ou até essa idade ele falar. O que é que está de errado? Há uns que até certa idade já começam a andar, já começam a ler bem as palavras, mas há uns que este processo é um pouquinho demoroso. O que os pais devem fazer é recorrer a profissionais, a especialistas nesta área, para que se faça o devido acompanhamento e diagnóstico. Muitas vezes pode ser apenas atraso, o tempo, porque cada ser humano tem o seu tempo, mas noutras vezes é mesmo questão de recorrer a um profissional. E este profissional é que dará o diagnóstico. Se a pessoa sofre de
de TDAH, se a pessoa tem dislexia, se a pessoa tem um determinado transtorno. E esta pessoa, este profissional, aliás, é que dará as devidas ferramentas para que seja feito o tratamento deste transtorno. Com a literatura, o que os encarregados de educação podem fazer é ter paciência acima de tudo. Muitas vezes os pais não têm paciência com os filhos, que demoram um tempo para poder aprender. Então olha, vamos ler este parágrafo. Se você verificar um comportamento estranho do filho, tudo bem, a criança tem birras. Mas se você verificar que essa birra não é normal, já é um alerta para você, de certa forma, parar e entrar em contato com um profissional. E também perguntar, não queres ler esse livro? Não gostaste desse livro? Podemos ler outro livro? Queres ler outro livro? O que é que está escrito aqui? Porque a criança que, ao invés de ler B, lê o P. Exatamente. Então, é ter aquela paciência enquanto pais e seguir as orientações dos profissionais. Boas. Nós aqui falamos para mulheres empoderadas. Portanto, nós queremos aplicar e já aproveitar aqui a escritora para perceber até que nível a mulher empoderada pode usar a questão da literatura para se posicionar na sociedade, elevar a sua voz e contribuir na sociedade em que temos agora. Olha, Edna, quando se fala em empoderamento é uma questão muito ampla, porque infelizmente o termo empoderamento feminino tem de certa forma sofrido algumas distorções, mas no meu ponto de vista, a mulher, para empoderar-se em termos de literatura, vamos olhar primeiro na vertente de leitora e depois na vertente de escritora. Como leitora, o empoderamento feminino ajuda da seguinte maneira: vou passar a ler mais livros de autoras em relação a autores. Vou consumir de certa forma. Já somos poucas. No universo de 10 escritores angolanos, 7 são homens, 3 são mulheres. Mas essa estatística aqui é hipotética, atenção. Certo. Eu pego nessa estatística porque eu decidi organizar a minha estante de livros em que coloquei, eu aqui vou colocar autoras nacionais e em cima autores nacionais. Aquela comparação, A disparidade é a muito. disparidade é tanta. Os homens estão a ganhar. Tem apenas assim, uma parte assim, se formos a medir, uma parte só assim de mulheres meninas. e uma parte assim só de autores angolanos. Estamos Então, em desvantagem. estamos em Precisamos desvantagem. melhorar. O empoderamento começa quando eu decido comprar o livro de uma autora nacional e falar também desse livro, apresentar esse livro, mostrar, de certa forma, quais são as lições que este livro apresenta, quais são as ferramentas que essa escritora disponibiliza para que nós possamos usar no nosso empoderamento, desde a autoestima. Existem variadíssimas escritoras angolanas que falam muito sobre a autoestima da mulher angolana, a autoestima da mulher africana, como uma mulher deve posicionar-se na sociedade, como destacar-se, fazer a diferença. O empoderamento feminino também é aplicado aqui. É, de certa forma, utilizar a literatura para melhorar a nossa oratória, conquistarmos locais que, de certa forma, nós pensávamos que nós não chegaríamos neste determinado patamar. Então, a literatura ajuda-nos também a trabalhar em determinadas áreas da nossa vida. Boas. Para destacarmos-nos nessa área. Imagina, Edna, tu lês um livro de uma autora, vais consumir, olha, vou consumir 2 autores e 3 autoras. E, de certa forma, vais ter um insight e vais utilizar este insight na apresentação que tu terás no trabalho no dia seguinte. Isto é empoderamento feminino. Também é segurar a mão uma da outra. E na vertente de escritora, é escrevermos também sobre determinadas personagens, destacarmos a mulher. Muitas vezes nós olhamos para a mulher apenas como uma figura materna. Por que não olhar também para a mulher como uma figura de destaque em termos de liderança no trabalho? Por que não? Isto também é empoderamento feminino. Eu vou pegar no meu livro e vou colocar aqui uma PCA.
Por que não uma mulher de destaque? Uma engenheira, uma mecânica, por que não? É olharmos para a mulher em variadíssimas facetas e procurarmos materializar este tipo de mulher nos nossos livros. Isso, de certa forma, também é empoderamento feminino. Boas. Já agora, como é que estamos em termos de união entre a própria classe de escritoras? Tem recebido o apoio de outras colegas? Nem por isso, como é que olha para esta outra vertente da área da literatura? Felizmente, eu posso assim dizer, eu sou privilegiada. Sou privilegiada em termos de receber apoio por parte de escritoras, porque o meu lado de influenciadora ajuda-me muito. Eu procurei, de certa forma, capacitar-me e segmentar-me no mercado nacional e conquistar o respeito do meu público. Então, as escritoras olham muito também por isso. Olha, ela tem o respeito do público, o pessoal fala sempre dela. E, de certa forma, também porque eu trabalho também para a promoção e divulgação dos livros das escritoras. Então, felizmente, eu tenho esse privilégio de conviver com 100% das autoras e escritoras que eu conheço. Eu tenho, graças a Deus, esse carisma de estar sempre com elas. Então, eu poderia dizer que, no meu ponto de vista, eu tenho apoio. Boas. Eu tenho apoio e tenho, de certa forma, procurado também apresentar as escritoras umas às outras. Ai, olha, Edna, a escritora X vai lançar um livro. Vamos lá dar um apoio, assistir o lançamento. Procuro, de certa forma, também unir as escritoras que começaram agora com aquelas que já estão há mais tempo no mercado, bem como também beber da experiência das escritoras que já estão há mais tempo no mercado do que eu. Eu lancei o meu livro, estreei-me em 2021, mas eu já encontrei uma estrada feita. Então procuro, de certa forma, beber da experiência dessas escritoras também. Boas. Agora vamos falar de um ponto que é fundamental. Eu acho que atualmente o digital está em quase tudo. Com certeza. E com a área da literatura não tem sido diferente. O digital agora está na atuação das empresas, o digital agora está na promoção de negócios e a literatura também agora entrou para o digital. Como é que tem fluído isso? Eu sei que como influenciadora digital e o número de seguidores que Shaki falou nas redes sociais tem sido um ponto positivo, mas eu gostava de olhar para um outro ponto, que é a própria aquisição e o consumo da literatura, dos livros. Há algumas pessoas que dizem que por estar-se a consumir mais em PDF, no digital, está-se a desvalorizar os livros no físico e até certo ponto também as editoras ficam para o lado. Como é que olha para isso? Acha que o digital, na verdade, está a ajudar a literatura ou tem sido mal utilizado até aqui no nosso contexto angolano? Olha, Edna, este é um assunto muito ambíguo e eu digo que é relativo. Um exemplo prático. O telejornal não tirou o lugar do jornal, da revista. Certo. Ambos têm destaque de acordo com o seu tipo de público. O que tem acontecido é aquilo que eu disse anteriormente. Infelizmente, para algumas pessoas, para não falar a maioria, ainda pesa, vou tirar 6 mil kwanzas e comprar um livro, ou vou tirar 6 mil kwanzas e comprar um saco, já 6 mil já não comprar saco, atenção. Ou comprar fazer umas comprinhas assim básicas para casa. Boas. Então ainda pesa este lado. Então o que é que acontece? Muitos leitores recorrem ao PDF, o que de certa forma também é muito bom. Leitor físico ou leitor de e-book, não importa. O mais importante é que de certa forma tu tens aí alguns livros para poder ler. Então eu diria que é relativo esta comparação, mas de certa forma também, graças às redes sociais, já conseguimos achar variadíssimas livrarias para poder encontrar um livro um pouquinho mais acessível, de acordo também com o nosso bolso. Até os preços também. Os preços. Reclama-se muito dos preços. Reclama-se muito dos preços porque, infelizmente, até onde eu saiba, não temos uma tabela, posso assim considerar, de preços. E, de certa forma, trazer livros de fora para aqui é um pouquinho caro. Tu podes comprar um livro a 10, 15 mil kwanzas no Brasil e este processo todo alfandegário, de certa forma, algumas taxas que são colocadas, tu tens que revender esse livro, se calhar, a 20, 25 mil kwanzas. Então, pesa também, de certa forma,
para as pessoas que vendem livros. Eu tenho dito o seguinte: ser escritor, ser, de certa forma, livreiro, eu digo que é mesmo amor à camisola aqui em Angola, porque ainda não é um negócio que, por mais anos que tu tenhas, este negócio seja um negócio que tu podes dizer, eu vivo 100% da minha livraria. Não é rentável o negócio da literatura e os livros em Angola? Epá, se formos a ver, a princípio, nos primeiros 2, 3 anos em que tu te segmentas, não é rentável. O que tu tens que fazer é, com o teu trabalho extra, o trabalho que tu tens ali na função pública ou no privado, pegar uns kwanzas e investir ali, que é o que eu tenho feito. Ainda não se vive dos livros em Angola? Não. Pelo menos daquilo que eu conheço e da maior parte dos escritores que eu conheço, podemos dizer que ainda não se vive da literatura, por causa também do nosso público. O nosso público ainda é um pouquinho restrito, fora que também olhando para aquilo que é o papel das entidades responsáveis, refiro-me aqui do Ministério da Cultura, Ministério da Educação, ainda são poucas as políticas públicas de implementação do acesso ao livro. São poucas, não é? Então, quando existirem mais políticas de acesso ao livro, aí sim poderemos viver do livro. Falo também aqui de fábricas. Nós não temos a fábrica, de certa forma, do papel aqui, do material, a tinta. Não temos. Então, nós temos que pegar no material que vem de fora. E este processo todo custa. Então, quando, de certa forma, nós temos a produção local, nós poderemos dizer sim que um escritor já consegue viver do livro. É um país, eu não lembro qual é o país, mas é um país que, se o pessoal investigar, sempre que um escritor lança um livro, o governo daquele país compra 1000 cópias, Edna. Uau! Nós aqui estamos a nos esforçar para comercializar as pessoas a aderirem. E nem chega aqui, muitas vezes nós só estamos a lançar 500, 300. Uau. Neste país, o governo local compra 1000 cópias do escritor. Ou seja, já está a incentivar E faz a distribuição nas bibliotecas deste país, em trens. O pessoal consegue facilmente comprar e ter acesso a este livro. Então, penso que quando as entidades responsáveis fazerem a divulgação e a promoção de mais estratégias de acesso ao livro, aí sim poderemos dizer, imagina o Ministério da Educação comprar 1000 livros de um autor e distribuir. Coloca, olha, aí já estarei muito feliz. Imagina, enquanto autores, termos o nosso livro no plano anual de leitura. Será muito bom. Isto, de certa forma, fomentará também o acesso ao livro. Certo. Então, quando nós unirmos esforços, entidades públicas e entidades privadas, ali sim nós teremos acesso ao livro. Boas. A Lusapo com muitas boas sugestões de melhoria no mundo literário aqui em Angola. A Lusapo está também conectada a muita coisa. Sim. Vê-se logo que é jovem, começou cedo a contribuir aqui. É bom que os jovens da nossa nação comecem, né, a contribuir. Nós vamos desvendar mais alguns pontos, tendo em conta a sua biografia, para mais daqui a pouco. Sei que está conectada também à apresentação num programa na RTP. Uma rubrica. Sei que faz parte de um clube de leitura. Sim. E muitos outros pontos, mas é já daqui a pouquinho. Vamos mais uma vez, pessoal, apelar que vocês continuem a curtir as nossas redes sociais. Por favor, não custa nada. Basta ir ao Facebook, ao TikTok, ao Insta, né? Vocês colocam aí o Delas Podcast. Vocês podem acompanhar. O feedback tem sido bom, mas queremos mais. Queremos receber mais, até sugestões da vossa parte. Vem daqui a pouco muitas novidades que vocês vão saber. Entretanto, nós continuamos a querer o vosso feedback a cada edição. Queremos também agora apelar. Eu sei que muita gente já tem entrado em contato, mas também queremos mais patrocinadores. Estamos a evoluir, entretanto, queremos mais de vocês. Entrem em contato conosco e vamos fazer acontecer. Vamos fazer um programa de mulheres para a sociedade e elevar cada vez mais aquilo que nós já temos do ponto de vista social. E vamos aqui também elevar mais um pouco a nossa conversa. A Lusapo tem um programa já agora na RTP. Qual o nome? Como é que tem sido a experiência até aqui?
é uma rubrica do programa Bem-vindos na RTP África, com o título Escrita Viva, e nesta rubrica nós fazemos a sugestão de leitura para a semana. Boas. O outro ponto de destaque é a categoria, né, que trouxe já aqui para Angola, que é um ganho. Faz parte das 100 mulheres, né, ou 100 personalidades mais influentes do ponto de vista da literatura a nível da nossa lusofonia. Então, como é que foi? Qual é a edição já agora? Sei que há uma edição anual, certo? Então, qual foi a edição? Como é que foi a experiência? Conta-nos um pouco também a respeito disso. Olha, este título pegou-me de surpresa. Na verdade, quem partilhou comigo que eu fazia parte das 100 personalidades foi o meu amigo Lucas Caçulo, que também é escritor e faz parte dessa edição. O Clube de Autores é uma entidade que anualmente faz o mapeamento a nível das redes sociais, quais são as entidades a nível da literatura que têm se destacado, desde escritores, influenciadores de leitura, bloggers e muito mais. E em cada ano faz a publicação de uma edição. Foi ali que em 2023 eu fui notificada pelo meu amigo Lucas Caçulo que fazia parte de uma das 100 personalidades, e foi muito bom porque, de certa forma, este título trouxe mais notoriedade à Lusapo. Eu tinha noção que a Lusapo é consumida assim a nível da lusofonia, mas não tinha noção até ao ponto de ser destacada, partilhar uma lista, fazer parte de uma lista em que consta José Eduardo Agualusa, Mia Couto, que são figuras de extrema relevância no mercado literário. Então, para mim, de certa forma, foi muito gratificante, porque mostra que o trabalho que temos feito nas redes sociais tem, de certa forma, surtido efeito. Boas. E foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. Eu até disse ao Lucas: olha, hoje não vou dormir. Estou muito feliz. Houve festa. E isso é graças a Deus e também graças ao pessoal, aos nossos alussapers, conforme eu tenho chamado carinhosamente os nossos seguidores, que têm, de certa forma, apoiado o nosso trabalho dentro e fora das redes sociais. Boas. Alussap, eu vou querer também agora a sua opinião para um ponto muito polêmico dentro da nossa sociedade. A leitura dos livros é boa, porém, do ponto de vista do mercado profissional, há uma questão que se tem debatido. Tem-se dito que há profissionais com componente técnica e há profissionais, há profissionais supostamente do bungle, porque há aquelas pessoas que conseguem fazer uma boa absorção do conteúdo teórico e depois, aqui já associada à oratória, falar bem sobre aquilo. Mas depois há pessoas que, do ponto de vista da prática, não têm nada. Então, eu gostava de ouvir também a sua opinião sobre a questão da componente técnica / a questão apenas da teoria. Quem de facto faz acontecer e quem de facto tem feito o uso da leitura para usurpar, assim, né, digamos, papéis e posições que não correspondem. Eu diria que tanto um quanto o outro são necessários. E nós estamos aqui a falar de juntar o útil ao agradável. Certo. Como toda e qualquer profissão, existem profissionais competentes e profissionais incompetentes. A verdade tem que ser dita. O mercado é mesmo assim. E quando olhamos isso na vertente literária, existem escritores bons e escritores ruins. Existe, de certa forma, uma técnica que muitos escritores utilizam para poder destacar-se no mercado, mas existem também aqueles escritores que simplesmente deixam fluir, criam a sua própria forma de escrever. O exemplo prático é José Saramago. José Saramago é um escritor que muitas vezes escreve com vírgula ao invés de ponto. Existem escritores que nunca colocam parágrafo, têm uma técnica por si só. E falando aqui do bungle, né, que usam a oratória, eu poderia dizer até que ponto nós podemos dizer que isso é bungle ou não. Nós temos a Constituição da República e para a literatura, o que é que nós temos? Qual é o manual que determina que esse escritor ou este profissional, no cômputo geral, é do bungle ou não? Quem realmente mede se é
ou não, são os nossos leitores, olhando aqui para a literatura. E temos aqui também os críticos literários, que são profissionais capacitados para poder distinguir até que ponto uma obra é boa, até que ponto uma obra é má. Conforme alguns dizem, né? Lixoterapia, né? Altura, né? Lixoteratura. Eu nem vou arriscar algo assim. essa Eu palavra. também nem me arrisco para pronunciar muito bem essa palavra. Mas existe isso. Eu, como influenciadora de leitura, Edna, eu gosto muito de olhar para o ponto positivo. Eu gosto muito de olhar para aquilo que vai acrescentar. Existem coisas que não vão acrescentar, eu procuro nem me focar nisso. Aquele escritor do Bungle, profissional do Bungle, não vai acrescentar, eu procuro não trazer destaque ao livro dele ou a este tipo de profissional. Porque já existe, o mercado da literatura é pequeno. Certo. Então não adianta eu pegar no livro do escritor A e utilizar o meu poder de influência. E não comprem o livro da Lussapo, é um próximo livro, é isso. Não, já somos poucos. Vou mais fatigar, conforme eu vou utilizar que eu tenho, vou mais fatigar o meu colega, que também, de certa forma, no ponto de vista dele, só está a utilizar as técnicas dele para poder expandir-se no mercado. E o bom é que, Edna, existe leitor para todo escritor. Nós não precisamos nos matar aqui. Só tem que... Existe leitor para todo tipo de escritor. Há leitores que só gostam de ler aquilo que no Brasil falam hot, que é erotismo. Só gostam de ler erotismo. Eu, como escritora de contos ou de poesia, de romance, não vou fazer barulho. Os angolanos só estão a consumir muito literatura erótica, não estão a consumir livros científicos, tem que consumir... Não vamos discutir. Existe leitor para todo tipo de escritor. Até porque vamos olhar uma forma bem ampla para olharmos para esta questão. É a questão do 6 e do 9. Eu estou a ver 6. A Edna está a ver 9. Ela está errada? Não. O que eu vou fazer o quê? É respeitar. É o ponto de vista. Exatamente. É só pautarmos pelo respeito. E depois, com o tempo, o estudo e a capacitação dirão por si só quem realmente é bom e quem não é bom. Boas. Lussapo, como é que nós estamos em termos de projetos? Tendo em conta que é uma mulher até de várias coisas que já aqui fez, como é que nós estamos em termos de projeto dentro e fora da área da literatura angolana? Perfeito, Edna. Em termos de projeto, estamos aqui em contagem decrescente para anunciar o lançamento do segundo livro da Lussapo. Boas. Mais um e-book. Temos aqui o projeto de sempre que a Lussapo completar anos, lançamos um e-book que disponibilizamos gratuitamente para os leitores no portal É Sobre Ler. Muito Estamos bom. aqui em coordenação com a É Sobre Nós para realizarmos mais uma exposição de livros em colaboração com variadíssimas entidades literárias, editoras, livreiros e escritores. E também temos já aqui em carteira a bater as portas o Datebook, que é uma colaboração da Lussapo, a Leitura, a Mércia Domingos e o Barbosa. E será um evento a decorrer já no dia 26 de outubro do ano corrente. A Já partir daqui a pouco, daqui a algumas semanas. A partir das 16 horas, o Datebook é um encontro informal entre leitores informais que não têm papas na língua. Fantástico. Imagina Gostei tu estares ali com conhecidos e desconhecidos em um local muito intimista, muito diferenciado e falar abertamente sobre os livros que marcaram a tua vida, até porque o slogan do Datebook é um livro, uma experiência. Uau. E os ingressos para o Datebook serão menos de 50 ingressos, infelizmente, por causa mesmo da dinâmica do evento, e os ingressos estão a ser comercializados no valor de 10 mil kwanzas. Será um evento incrível, tremendo, e nós estaremos lá a falar abertamente sobre livros, o mercado literário, a discutir, a concordar, mas não vamos nos bater, atenção. Ok. Cada um é livre de partilhar o livro que marcou a sua vida, e teremos ali também mais algumas dinâmicas para, de certa forma, também estimular as pessoas a terem o hábito de leitura. Querem saber mais o que é que irá acontecer? É só adquirirem os vossos ingressos a partir dos nossos contactos, não é? 924 47 75 32, ou pelas entidades organizadoras, nomeadamente a Lussapo, a Mércia Domingos no Instagram,
o Bar Bossa Nova e a Amo Leitura. O Bar Bossa está localizado no Maculusso. E para mais informações, o pessoal é só entrar em contato. E temos também o projeto de lançarmos as nossas mentorias para quem deseja ter o hábito de leitura, conhecer o mercado de leitura, quem deseja aprimorar-se como escritor e também quem deseja fazer do digital uma fonte de rendimento. Então, nós temos aqui estes projetos todos. Para mais informações, é só o pessoal seguir a Lusapo. Boas, fantástico. Uma agenda totalmente preenchida. Preenchida, graças a Deus. Boas. Boas. Bom, aqui também está o nosso tempo, Exato. né? Ou a nossa conversa, na verdade, é que está boa, mas o tempo está a voar. Então, nós vamos aproveitar a oportunidade que aqui temos hoje, a Lusapo. Na verdade, a Lusapo é um nome artístico, né? Tem um nome quase semelhante a meu, vou dizer agora, Etna. Vamos aproveitar aqui a Etna para uma questão final, antes do nosso jogo de palavra. Temos aqui o nosso jogo de palavras também. Sério? Boas, sim, é uma oportunidade de conhecer mais a nossa convidada, Perfeito. Boas, mas nós queremos dicas, ouvimos já algumas, em forma de conclusão, algumas dicas para, sobretudo, a nossa juventude e mulheres, né? Quanto ao incentivo à escrita e também à leitura. A primeira dica: entre em contato com a Lusapo, pois nós temos desenvolvido programas de capacitação, primeiro, para a capacitação de criadores de conteúdos digitais, para quem deseja fazer isso, e também para quem deseja ter o hábito de leitura. Nós desenvolvemos aqui um programa que parte desde o diagnóstico, em compreender porque que a pessoa não tem o hábito de leitura, quais são os desafios dessa pessoa e como solucionar esta pessoa, bem como também fazer um mapeamento dos livros que essa pessoa pode começar a ler para engrenar, estou a utilizar aqui uma palavra do meu trabalho, para poder ingressar ao mercado literário, porque muitas vezes, Edna, não é que as pessoas não tenham hábito de leitura, as pessoas só não encontraram aquele livro mesmo, aquele tchan que vai... Aquele livro que será assim, uau, encontrei o livro... o dia todo a ler. Exato, a pessoa vai ficar o livro... Mas como é que eu nunca li esse livro? Tenho que encontrar mais livros do gênero. Então, a pessoa só não encontrou aquele livro que vai apresentar-lhe o mercado, o mundo dos livros. É aí que a Lusapo e a sua equipa... Entra na cena. Entra na cena. E é o que eu digo sempre, começa pelo pequeno, 5 minutos. Depois de uma semana, utiliza a técnica dos 10 minutos. Depois de 2 semanas ou 3 semanas, utiliza a técnica de 30 minutos. E conversa muito, é uma técnica que funciona. Se eu conversar contigo agora, Edna, olha, tem um livro, é contar em forma de fofoca. A cultura angolana é de contos. Os nossos ancestrais, os nossos mais velhos, olhavam muito pela oratória em contar. Não te contei, olha, tem um mano, esfaqueou a mulher e lhe meteu num livro. E nós vamos desenvolver a conversa. E depois eu vou te dizer, Edna, isso está num livro. O livro é este. E você vai ficar, não acredito que a pessoa me falou disso num livro. E não olhamos muito para aquela forma aborrecida. Olha, livro. Na página 5, de acordo com o artigo 29, o escritor falou isso. Não vamos olhar muito pelo aspecto técnico, científico, metódico. Vamos olhar mais pelo aspecto poético, o aspecto normal. Olha, Edna, tem uma moça que comprou 5 carros, afinal comprou com o dinheiro da herança que o pai havia deixado e nem sabia que afinal era a herança. Sabe, está em que livro? Está no livro X. Então, essa forma de atiçar a curiosidade e olhar muito para aquilo que nós gostaríamos de saber, as pessoas terão o hábito de leitura. Mas para mais informações, vocês já sabem, nós estamos aqui para poder ajudar-vos com os programas que nós temos desenvolvido. Muito bom. Então, agora vai o nosso jogo de palavras. Consiste em, eu vou dizer algumas palavras e a Lusapo vai me dizer o que é que isso representa ou o que é que de facto é isto. Perfeito. Boas. Então eu vou começar com uma bonita, que é o amor. A Lusapo pode dizer-me quem é o seu amor ou o que é o amor para a Lusapo. Bem, em várias vertentes tenho vários amores, posso assim dizer, mas o amor para mim é uma palavra guia
que me guia muito por conta da vertente cristã que eu tenho. Eu baseio-me muito no amor para direcionar as coisas, que é a minha capacidade de compreender determinados lados e depois olhando para o amor eros, o amor filho, quando estamos entrando já no tempo de estudar. Então, de diversas formas, eu procuro, de certa forma, me guiar pelo amor e as suas variadíssimas nuances. Boas. É isso que o amor representa para mim. Um sonho. Um sonho que eu tenho. Um sonho da Lusapo. Lançar uma trilogia. Boas. Sim. Tenho este sonho. Um trauma. Cobra. Olha lá, eu detesto. Cobra me traz uns traumas, traz aqui certas coisas. Cobra. Uma referência. Uma referência. A minha avó, Etna Shindondo. Uau. Sim. Etna. Sim, eu sou charada da minha avó, Etna Shindondo. Boas, certo. boas. Então foi a Lusapo. É um prazer enorme. O prazer é foi todo muito meu. bom, uma conversa muito agradável. Confesso que aprendi imenso. Nós queremos tê-la cá mais vezes para aprender e desvendar mais coisas. E então, muito obrigada. Eu é quem nosso convite. Eu é quem agradeço, Edna, pelo convite. Foi uma honra ter estado aqui no Delas Podcast. Deixo aqui a minha recomendação. Sigam as redes sociais do Dela Podcast. Vamos ajudar. Isso também é empoderamento, de certa forma também, a contribuição para o desenvolvimento do nosso país, quando apoiamos variadíssimos projetos. Então não hesitem em partilhar não apenas o nosso programa aqui com a Lusapo, mas todos os programas que o Dela Podcast tem realizado. E seguir-me, até esqueci de deixar as minhas redes sociais. Seguir-me nas redes sociais, que nós estaremos aqui para poder ajudar em termos de leitura. E não só a Lusapo, apenas com um S nas redes sociais, ou EtnaX, ou pelo nosso WhatsApp 924 47 75 32. Diz-me quem tu és e eu direi qual livro precisas ler. A gente se lê por aí. Boas. Então foi mais uma edição do Delas Podcast. Hoje estivemos a falar do mundo da literatura. Tivemos aqui a Lusapo, que é escritora angolana e é igualmente influenciadora literária. E esperamos que tenham aprendido imenso, em particular aprendi. E queremos que vocês continuem, como já disse, a acompanhar-nos. É um até já, até a próxima edição.